Então, resultante centrípeta, estamos falando de uma resultante, de uma força resultante. Então, deixa eu só achar minha caneta aqui. Então, estamos aqui falando de uma força. Cadê minha canetinha? Essa aqui. Uma força resultante. Professor, mais uma força. Parece um S, professor. Não, é um C cedilha, que minha letra é feia. Mais uma força para calcular? Então, mais ou menos. A centrípeta é uma classificação. E o que significa centrípeta? Centrípeta é para o centro. Para o centro. Então a gente vai trabalhar com resultante centrípeta, com força centrípeta, para movimentos circulares. Movimentos circulares. Então, vamos já definir aqui uma coisa. Tudo que for centrípeta aponta para o centro. Tainavô, tá? As leis de Kepler e a gravitação de Newton, que é o comecinho da apostila lá de trás, eu vou encaixar ela pós-energia. Tá, vou fazer assim. Que bom que você perguntou, que eu tinha que falar isso também, acabar esquecendo. A gente viu todas as forças, tá? Agora com essa, e vamos aplicar. A gravitação newtoniana, aquela equação grandona, e as leis de Kepler, eu deixei elas de lado. Por quê? Aí a gente vai para trabalho, para energia, que é uma outra vibe, uma outra abordagem. E depois eu vou voltar para a lei de Kepler e para a gravitação. Por quê? Para não ficar maçante, para não ficar força por muito tempo, porque a gente já está se arrastando aqui nesse conteúdo de força, de vetor por muito tempo. E porque é um conteúdo meio solto. Tá? Então, por exemplo, tem materiais, até do positivo, não que usam no colégio aí, mas o do positivo, ele trabalha a gravitação no final da apostila. Então ele passa todas as leis de Newton, passa um monte de coisa, e depois ele vai para a gravitação, tá? Então eu vou passar, não se preocupem, nada, vocês vão ficar em dívida com nada, nem déficit e nenhum conteúdo. Eu só vou mudar a ordem para dar uma respirada, tá? Para não ficar muito batido. Mas pode ficar tranquilo que vocês vão ver sim. E se tiver alguma coisa que aconteceu lá para trás, que professor, tal coisa a gente não viu, e às vezes eu pulei, tirando as leis de Kepler e a gravitação que eu agora já expliquei, professor, tem tal coisa ali que a gente ficou de ver, tá? Vocês vão me avisando, por favor, porque eu não tenho total ciência do que vocês viram ou não, apesar do formulário lá que vocês responderam. Beleza? Então, resultante centrípeta, movimentos circulares. Vamos definir que tudo que é centrípeta e tudo que é centrífuga. A centrípeta é tudo que aponta para o centro. São forças que apontam para o centro da trajetória. Deixa eu ver se dá para escrever aqui sem cortar. Trajetória circular. Centrífuga são forças. Deixa eu aumentar e melhorar essa trajetória aqui, porque tá meio estranho. Com a mesma coisa. Trajetória. Forças que apontam para fora da trajetória circular. E aqui eu já quero deixar claro para vocês uma coisa. A centrífuga da máquina de lavar roupa, a centrífuga lá da química, da biologia, de centrifugar o sangue, não sei se já viram que você coloca um tubo de saia, ele gira ali e separa o plasma do resto do sangue ali. Não são centrífugas, não tem força centrífuga. Pelo menos quando você está analisando de fora, tá? Quando se você estivesse girando lá dentro, você ia sentir uma força centrífuga. Mas analisando de fora, não. Eu vou tentar explicar para vocês em alguns exemplos aqui. O importante é que a resultante centrípeta, a combinação de tudo isso,
Se eu tenho um movimento circular uniforme, a gente calcula assim, ó, força centrípeta, ou força resultante centrípeta, tanto faz aqui as letras, tá? É mv quadrado sobre r, ou a força centrípeta é m vezes a aceleração centrípeta. Então, segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, aqui se a centrípeta é massa vezes aceleração, só que aceleração centrípeta. Então, deixa eu fazer uma caixinha aqui em volta. Tá? Então, aqui eu tenho a força resultante centrípeta, que é a mesma coisa que está aqui. Né? Vou fazer para cá, peraí. Aqui, força resultante centrípeta. M é a massa do objeto. Tá? A C é a aceleração centrípeta. Ô, jovem, eu vou tirar você da sessão e você ficar com essas palhaçadas na câmera aí, viu? Só para te avisar. Te tirar da aula. R é o raio. E V é a velocidade. Unidades. Velocidade em metros por segundo. Massa em quilogramas. Aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. A força, toda a força a gente mede em newtons no sistema internacional. Tá? E o raio da trajetória é em metros. Aí você fala, professor do céu, mas duas fórmulas de uma vez só? Mas qual que é a necessidade disso? Me diz qual que é a necessidade disso. Então, na verdade é bem simples. Vocês vão usar muito mais, mas muito mais a fórmula da esquerda. Essa que tem o V quadrado sobre R. Tá? A grande sacada dos problemas de resultante centrípeta é o que você vai estabelecer como positivo e o que você vai estabelecer como negativo. Tudo que você estabelecer como positivo é o que aponta para o centro. Porque você está falando de resultante centrípeta, então algo que aponta para o centro é positivo. Então, tudo que for centrípeta, a gente vai associar o sinal positivo. E tudo que for centrífuga, a gente vai associar o sinal negativo. Tá? Então, eu vou mostrar primeiro para vocês quando é que a gente tem uma centrífuga e quando a gente não tem centrífuga. Vou passar aqui do lado direito da tela dois exemplos. O da água, lá no tamborzinho, girando na máquina de lavar. E depois um exemplo que eu vou andar um pouco mais com ele aí, que é, vamos ter mais algumas coisas, que é um carro numa lombada, não sei se já foram para sítio para fazer, tem aquelas curvas de nível, quando você está descendo assim, tem aqueles que sobe e desce, tá? Aquilo lá é uma curva de nível, que é para evitar que a água desça e arraste terra. Então você tem essas curvas na superfície para evitar que ela ganhe energia e destrua toda a plantação. E aí isso acaba passando na estrada, você tem aquelas levantadinhas. Então, aqui eu tenho essa situação. Tem uma curvinha aqui para cima, peraí. Tá. Então, no primeiro caso, eu tenho a água aqui dentro do tamborzinho. Deixa eu mudar de cor da água aqui. Temos a água aqui dentro. Tá cheio de água. Você está vendo de cima isso aqui, tá? E aí esse tambor está girando. Ele gira. E aí, quando ele começa a girar, a água começa a sair de maneira tangencial. Se você abrir lá a máquina de lavar da sua casa, ela está cheia de furinho assim no tambor. E a água segue esse caminho. Por quê? Porque depois que ela desprende da roupa, por estar girando, ela segue uma linha reta pela inércia. Né? Soltou, não tem mais força nenhuma, ele sai em linha reta.
Parem para pensar um pouco. Existe alguma força puxando a água para fora? Se você girar, por exemplo, aqui eu não tenho mais, eu tirei. Mas se você girar um elástico com uma bolinha na ponta, uma pedrinha na ponta, quanto mais você girar, mais o elástico vai esticar. Existe alguém puxando a pedrinha para fora? Não. Existe alguma força, alguma interação entre dois corpos que está puxando a bolinha para fora? Não, da trajetória. Então aqui eu não tenho, deixa eu pegar uma cor diferente, eu não tenho nenhuma força puxando essa água para cá. Então eu não tenho centrífuga, que é para fora. Não tenho nenhuma força fazendo isso. Agora, quando um carrinho passa numa lombada, vou fazer um carrinho bem do safado aqui, só para... Tá, muito bem desenhado. Quando o carrinho passa pela lombada, tem duas forças agindo sobre ele, pelo menos. Temos a força peso. Tá? Deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Dá. E temos a força normal. Deixa eu dar uma puxadinha para o lado nesse desenho, peraí. Aqui, força peso e força normal. Existe uma curvatura aqui, né, um raio da trajetória, que está mais ou menos para cá. Ó. Deixa eu fazer um pontilhadinho para vocês verem. Vou pegar o amarelo. Mais ou menos para cá. Deixa eu dar uma deitadinha aqui. Ó. Aqui eu tenho um raio da trajetória. Desse pedaço da trajetória. Tá? Um raio. O que eu quero que vocês entendam aqui, nesse caso só é... Tá vendo que a força peso, ela aponta para o centro dessa trajetória curvilínea? Ó. Aqui eu tenho um pedaço de uma curva. Uma circunferência, pode ser. Ela aponta para o centro. Então, a força peso, nesse caso, ela é uma força centrípeta. E aí a gente vai atribuir o sinal positivo. Professor, mas atribuir o sinal aonde? Calma, a gente vai chegar lá. Vai na fé, a gente vai chegar lá. E tá vendo que a circunferência está para baixo, o centro da circunferência está para baixo, e a normal está apontando para fora? Então, nesse caso, não é errado a gente falar de força centrífuga, porque é uma força que aponta para fora da trajetória. Então, quando eu tiver uma força, alguma coisa realmente puxando o objeto para fora, centrífuga. Quando eu não tiver algo puxando para fora, não é centrífuga. Mas, professor, mas a água aqui da roupa aqui de casa, ela sai da máquina de lavar. Por que ela sai da máquina de lavar? Por causa da inércia. Você está girando, a tendência dos corpos é continuar em linha reta. Só que você está girando, então ele começa a fugir da roupa. A roupa não consegue passar pelos furinhos do tambor da máquina. A água consegue. Então a água se desprende da roupa e vai embora. Você consegue fazer isso com qualquer coisa muito molhada. Ou não façam isso em casa, tá? É difícil, mas não fazer. Se você acender um bombril, a galera fazia isso na festa junina. Quando tinha festa junina, quando a gente não estava em quarentena por 20 anos. Você acende o bombril, queima um lado do bombril e começa a girar o bombril. Todas as faíscas vão sair com esse eu estou apontando aqui como se vocês estivessem vendo. Com essa característica aqui, igual da água no tambor. Vão sair de maneira tangencial, porque a gente está falando de inércia. Então, para classificar como centrípeta ou centrífuga, a gente precisa ver para onde está a trajetória, e com a trajetória ali colocada bonitinha, a gente vai resolver o exercício. Tá? Mas aí os casos de resolução de exercícios, eu vou fazer no próximo slide aqui, os principais, que é o globo da morte, uma curva, numa pista e assim por diante. Tá? Jovens, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá muito rápido, tá muito devagar? Eu sei que esse tempinho de chuva aí é uma tortura ter uma aulinha, ainda mais desse jeito, vocês estão aí na cobertinha, na sala de casa, dá aquela olhada pra cama, já vê aquele travesseiro geladinho, já quer dormir. Mas tá tranquilo? Ou vocês... Posso pular pro próximo? Vocês querem tempo pra copiar? Como que tá a situação aí? Então, beleza. Se precisar voltar aqui depois, gente... Ah, tá. Vou esperar aqui. Vou esperar, então. Vocês pediram pra errar, sem problema. Eu espero. Terminar e você me avisa, tá, jovem? Fazendo um favor?
Se alguém quiser tirar uma dúvida nesse meio tempo aí. Ah, deixa eu fazer uma pergunta real para vocês. Eu devia ter perguntado isso pra Beth, mas eu sou meio perdido. A gente tá fazendo semana sim, ao vivo, semana gravada, né? Semana ao vivo, semana gravada. Na semana gravada, os professores estão mandando a mesma quantidade de aulas que eles dão ao vivo? Ou é uma aula só? Uma dúvida minha, para saber se eu não estou mandando muita coisa aí para vocês. Não que eu vá diminuir, porque a gente tá atrasado. Eles mandam uma aula só? Eu suspeitei. Falei, nossa, eu acho que eu tô dando uma de louco aqui, mandando um monte de aula. Beleza. Eu vou ver na semana que vem se eu dou uma diminuída. Eu não posso mandar uma só, gente, porque nós estamos atrasados, né? Era pra gente estar no meio da apostila 3, a gente tá chegando no final da 2. Então talvez dê uma apertadinha aí, mas bom saber. Obrigado, jovem, pela informação. Pode ir? Então vamos lá. Eita, nós, vamos aqui o negócio. Cadê o mouse? Aqui. Então, como que a gente vai resolver esses problemas então? Como que a gente vai aplicar essas ideias? Vamos pegar o globo da morte, lá do circo. Globo da morte. E vamos entender como que ele funciona. Deixa eu resolver a questão do horário aqui, apesar que a próxima aula também é minha, né? Então, tá tudo certo. Globo da morte. Vou desenhar aqui uma circunferência para simbolizar esse globo da morte. Faz de conta que ficou bonitinha a circunferência, não sei se está certo, mas como uma circunferência. Temos aqui a base. E é claro que eu vou tacar um motoqueiro redondo aqui dentro, que fica muito mais fácil. Então minha moto vai ser uma bolinha. Temos uma moto aqui. A moto aqui. Uma moto aqui. E uma moto paga aqui. Na verdade é a mesma moto, né? Ela está só dando na volta. É para ser do mesmo tamanho, mas aí já viu, né? Bom, vou afirmar que o movimento está nesse sentido aqui, ó. Esse aqui é o meu movimento. Então eu vou colocar minha velocidade, porque né, temos uma velocidade aqui da moto, sempre tangencial à trajetória. Então é mais ou menos assim a velocidade. Em cada momento, né? Claro que conforme ele vai girando, a velocidade vai mudando de direção e sentido. E aí vamos desenhar as forças que agem aqui. Vamos esquecer a força de motor, a força de atrito, nada disso. Vamos pensar nas forças mais simples. Que forças são essas? Peso e normal. Eu sei que a força peso, ela sempre aponta para o centro da Terra. Então deixa eu só pegar minha ferramenta aqui. Não importa a posição dessa moto, a força peso aponta para o centro da Terra. Então vou desenhar aqui peso, peso, peso e peso. Já a força normal, ela é perpendicular à superfície. Então você imagina ali a trajetória, por exemplo, aqui é a pista, tá? A normal é sempre assim, perpendicular, formando um ângulo 90 naquele ponto. Então a normal eu vou fazer de uma cor verde-limão aqui. Então aqui embaixo é fácil, né? A normal tá para cima. Aqui a perpendicular é apontando para o centro. Porque a superfície está aqui, o ângulo tem que ser de 90. Então aqui eu tenho, peraí que eu fiz caca. Apaga. Aqui em cima a normal aponta para baixo. E aqui a normal aponta para o centro. Sempre perpendicular à superfície. Então aqui eu tenho a normal, aqui eu tenho a normal, aqui eu tenho a normal e aqui eu tenho a normal. E o azulzinho que eu esqueci de colocar aqui é a velocidade. Velocidade, velocidade e velocidade. E eu vou nomear esses pontos, que eu vou chamar de ponto A,
Aqui eu vou chamar de ponto B, aqui eu vou chamar de ponto C, e aqui eu vou chamar de ponto D. E eu vou aplicar a resultante centrípeta nesses pontos, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês como é que vocês vão trabalhar com isso. Lembrando que a força ou a resultante centrípeta, né, é mv² sobre R. Começar com o ponto A. O ponto A, eu tenho que a força centrípeta é mv² sobre R resultante. Olha para o meu desenho. Qual das duas forças, velocidade não é força, esquece a velocidade. Qual das duas forças aponta para o centro da circunferência? No ponto A ali embaixo. Qual das duas forças aponta para o centro? A normal. Então a normal, pela definição que eu usei, é uma força positiva. Ela está apontando para o centro. Afinal, eu estou calculando a resultante centrípeta, que aponta para o centro. Então, a normal eu vou atribuir um sinal positivo. A força peso aponta para fora do centro. Então, ela é uma força centrífuga. Negativo. E aí, onde que isso vai entrar aqui naquela equação? O lado direito da equação não vai mexer, tá? Porque é só mv² sobre o raio. Você vai descobrir o raio da trajetória aqui, né? Aqui ele tem um raio. Então, um R. E aí você vai substituir a massa, a velocidade. Só que o lado da força resultante, da centrípeta ali, eu vou colocar a normal como sendo uma força positiva, menos o peso como sendo uma força negativa. E aqui eu tenho uma equaçãozinha que você não vai decorar, você vai aplicar, em todos os casos, você vai aplicar essa equação da resultante centrípeta, em que você consegue calcular a normal. Lembra que o peso tem a fórmula, massa vezes gravidade. A normal não tem fórmula, ela é toda diferentona. A normal aqui, ela é maior que o peso. Aí você fala, professor, ainda não está me descendo essa ideia. Como assim a normal maior que o peso? É tipo em elevador. E quando você tem um movimento ali, você tem uma variação da normal, daquela força de contato com a superfície. Quando você está andando numa montanha-russa, ou quando você está andando de carro, de bicicleta, sei lá, qualquer coisa, você passa por um ponto baixo, você se sente mais grudado no banco. Você sente que você está grudando ali no banco, tá? Por quê? Porque a normal, para você não varar o banco e afundar o banco e cair lá no asfalto, aquela superfície que está embaixo de você tem que fazer uma força maior que o peso para te desacelerar da descida e fazer com que você suba. É o que está acontecendo ali embaixo. No ponto mais baixo, o globo da morte está fazendo uma força para cima para evitar que a moto afunde e vá direto para baixo ali e arrebente totalmente. Então, naquele ponto mais baixo, a normal é maior do que o peso, e se você quiser calcular, você vai aplicar aquela equação ali, que você não vai decorar. Professor, eu gosto de decorar. Então tá bom, decora, mas depois não fala que eu avisei. Tá? Lembra da resultante centrípeta só, e depois você desenha as forças e acha ali o valor da normal. Eu vou separar o B e o D ao mesmo tempo, porque o resultado aqui vai ser o mesmo, tá? Que são os dois do lado aqui, os dois laterais. Eu vou aplicar a mesma equação, porque o movimento é circular, uniforme, velocidade constante. Ô, filho de Deus. Tá? Bom, a resultante centrípeta. Vamos olhar lá para o desenho. No ponto B de bola e no D de dado, qual força aponta para o centro? Quem aponta para o centro é a normal, de novo. Então ela é positiva em ambos os casos. Qual força aponta para fora do centro? Aí você vai falar, professor, a força peso aponta para fora do centro. A força peso não aponta para fora do centro, no caso B e D. Ela aponta para baixo. Apontar para fora do centro é igual aconteceu aqui embaixo, ó, no ponto A. Que você tem a mesma linha que aponta para o centro, só que em sentido contrário. No ponto B de bola e no ponto D, o peso não tem a mesma direção do raio. Tá? Ela não está apontando para fora do centro, ela está apontando para baixo. Apontar para fora do centro é apontar no sentido contrário de quem aponta para o centro, de quem é centrípeta. Então, nesse caso, o peso nem entra na história. Ó, vou até riscar ele aqui bem fraquinho para não bagunçar, para ficar mais fácil vocês copiarem. Deixa eu mudar de cor.
Agora tá com alarme. Vou fazer bem fraquinho aqui. O peso nem vai entrar na história. A única força que está nesse cabo de guerra para o centro e para fora do centro é a normal. Então a normal está aqui, como centrípeta. A massa, eu não sei. A velocidade ao quadrado sobre R. Então, para o ponto B e D, se você quiser calcular normal, é só fazer isso aqui. Quanto de contato que o motoqueiro está tendo ali fazendo aquela curva? Você vai usar essa equação e você vai descobrir. mv² sobre R. Professor, eu não estou entendendo onde que você quer chegar. Bom, eu não quero chegar em quase nenhum lugar. O que eu estou tentando mostrar para vocês é assim, o que acontece nos exercícios? O que vão perguntar de vocês? Eles vai dar, por exemplo, no caso do Globo da Morte, vai te dar o Globo da Morte e vai pedir uma informação no ponto D, depois uma informação no ponto C, e depois no ponto A. E aí você vai ter que fazer esse esqueminha, gente, não tem muito como fugir. Desenha as forças e analisa a equação. Aí você desenrola. Se for ficar preso e tentar lembrar todos os casos específicos, vai dar uma sofrida legal, uma sofrida desnecessária. Tá? Porque nem a gente que é professor lembra. O R, jovem, o R é raio. Tá? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui e colocar uma legendinha para você. Peraí. O R na fórmula aqui, ó, é raio. É o raio da trajetória. Tá? Se for esse R aqui, né, que você tá me perguntando. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu vou analisar o ponto C agora. Porque vocês já viram o Globo da Morte. Tem que seja em desenho, em filme, sei lá, imagem no computador, sei lá. Vocês já viram o Globo da Morte em algum momento. Como que o cara sabe? Porque assim, não é, ninguém é retardado de entrar num lugar fechado com uma moto, acelerar e ficar dando cambalhota. O cara tem uma noção do que ele está fazendo. E a noção do que o cara está fazendo vem desse ponto C. Olha só. No ponto C, eu tenho a mesma equação para ser aplicada. Só que no ponto C, olha que interessante, as duas forças apontam para o centro. Então, peso e normal são positivas. Então, no ponto C, o lado direito da igualdade continua aqui felizão na dele. Nossa, que R horrível. Só que a normal e o peso são positivos, então você vai somar esses dois. Então, no ponto C, ambas as forças são centrípetas. E aí você vai lá e resolve felizão e descobre alguma informação que ele está pedindo. Normalmente ele vai pedir ou normal ou velocidade, porque o peso é fácil calcular, é massa vezes gravidade. Tá? Então aqui no ponto C a gente tem essa informação, apliquei a fórmula, e você fala, tá professor, você falou que a gente ia alguma coisa no ponto C sobre o motoqueiro. O que acontece? Opa, jovem, bom dia. O que acontece? Nesse ponto C, se a gente considerar que o motoqueiro passou com a velocidade mínima, então depois vocês façam isso num lugar, na cozinha preferencialmente. Eu tô sem garrafa aqui. Ah, tem uma garrafa ali, peraí. Ah, mas vocês vão conseguir ver mesmo, então não tem problema. Você pega uma garrafa PET pode ser, coloca um pouquinho de água e vai girando a garrafa assim, girando o braço, sabe? Pra água ficar em cima, a água vai cair. Se você for girando mais rápido o braço, uma hora a água não cai, ela fica presa no fundo da garrafa. É a mesma ideia aqui. Só que existe um momento quando você está girando o braço lá, fazendo um zerão assim com o braço, que vocês estão vendo, não estão vendo na câmera, vou fazer com o braço pequenininho. Assim, você gira o braço assim. Que a água parece que ela está desgrudando do fundo da garrafa, mas ela não chega a cair. Você sente a garrafa leve. Não sei se vocês já fizeram isso, acho que todo mundo já fez isso brincando. Ou com sacolinha de mercado, com alguma coisa dentro da sacolinha. Você vai girando, aí chega um momento que você gira tão devagar que o objeto chega a soltar da sacolinha, mas ele termina o movimento dentro da sacola ainda. Para calcular a velocidade mínima que o motoqueiro precisa ter aqui dentro, tá? Deixa eu só dar uma diminuída no desenho aqui agora. Agora eu vou precisar de mais espaço. Só para não ter que apagar aqui. Ué, eita, nós. Só para não ter que apagar aqui. Então, vamos fazer assim. Dá uma diminuidinha. E passar para cá esse desenho. Aqui. Tá. Para calcular a velocidade mínima. Deixa eu pegar uma outra cor aqui.
Aqui, essa aqui. A velocidade mínima. Nós vamos usar o ponto mínima. Nós vamos usar o ponto C, o ponto ali em cima. Tá? Então aqui a gente usa o ponto C. Tá? E como que a gente faz isso? A gente vai considerar que para a velocidade mínima, a normal é igual a zero. Professor, como assim? Porque como esse objeto está com mínimo de velocidade, ele quase não está encostando na superfície. Ele está passando, fazendo a curvatura mais porque a gravidade está puxando ele para baixo, não porque ele está empurrando a superfície com a roda ou com alguma coisa assim. É uma aproximação que a gente faz para achar um valor próximo do real. Tá? Então a gente considera que não há contato, tá? Ou quase não há contato. Quase não há contato. Depois, se vocês estiverem com um pouco de dúvida, é claro que eu posso explicar de novo se vocês precisarem, mas peguem uma sacolinha e colocam qualquer coisa ali que não vai estragar, um chinelo, alguma coisa assim, e fica girando e vai diminuindo a velocidade, girando assim o braço. Vocês vão ver que uma hora o chinelo meio que desprende da sacolinha e você consegue terminar o movimento. É a mesma ideia aqui, tá? Então eu vou pegar a equaçãozinha do ponto C e vou zerar a normal. Se eu pego a equação do ponto C e zero a normal, eu fico com peso é igual a mv quadrado sobre r, porque a normal eu zerei. Só que peso eu calculo como? Massa vezes gravidade. Que é mv quadrado sobre r. Olha a massa dos dois lados, eu corto. Vou passar o r multiplicando, então vai ficar v igual a rg, v quadrado igual a rg. E aí eu chego na equação final, que v é igual a raiz de r vezes g. Essa aqui é a velocidade mínima. Tá? Onde r é o raio da trajetória e g é a aceleração da gravidade. E é assim que esses motoqueiros de circo trabalham. Aqui eu tenho a velocidade mínima. Por quê? O cara olha o raio da trajetória. Aqui eu tenho a gravidade. E aqui eu tenho o raio. Deixa eu ver se está cortando aqui, né? Não, não está. Aqui eu tenho o raio da trajetória. O cara sabe o raio da trajetória do globo da morte. É só olhar para o globo da morte e medir. A gravidade ele sabe, calcular ali, né? O valor aproximado. E ele calcula a velocidade mínima que ele precisa ter para dar a volta por cima. Então o que acontece? Daquela motinha que ele tem ali, tem um marcador no velocímetro falando qual que é. Ou ele sabe qual que é a velocidade, que ele precisa chegar para conseguir começar a dar cambalhota. Por isso que ele coloca a moto ali dentro e começa a girar de lado. Gente, eu sei que já deu horário, mas me dá mais um minutinho. Ele começa a girar de lado, embaixo. E ele vai ganhando velocidade, e aí quando ele olha no velocímetro e está com uma velocidade segura, ele dá a volta. E o mais interessante, não depende da massa. Se você colocar uma moto para dar uma cambalhota num globo da morte, usar o mesmo globo da morte, colocar uma pessoa no patinete ou um rato no skate, os três vão ter a mesma velocidade para dar essa volta. Não importa a massa sumiu da equação. Então a velocidade mínima para o globo da morte é raiz de RG. Então como você chega nisso? Você pega o ponto de cima e zera normal. Zerando a normal, você encontra essa equação para fazer a velocidade mínima. Precisa decorar essa equação? Precisar não precisa. Essa vocês vão acabar, durante a resolução de exercícios, lembrando dela. Tá? Mas precisar decorar mesmo, não precisa. Tá bom? Jovens, alguma dúvida? Quem não tiver dúvida, a gente tem uma troca de aula agora, né? Sem intervalo, você tem que trocar o link, tudo, não sei o quê. Então eu vou ficar um minutinho aqui ainda para quem quiser copiar, 2 minutinhos. Eu vou entrar no outro link 9h23. Tá? Então, se você quiser ir tomar uma água, fazer um xixizinho, passar uma água na cara, pegar um café, 9h23 no outro link, vocês podem conectar que eu já estarei conectando. E se alguém quiser tirar uma dúvida ou copiar agora, eu fico aí mais uns 2 minutinhos, beleza?